Olá, eu sou a doutora Renata Paixão, especialista em reprodução assistida, e hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas sobre o processo de fertilização in vitro. Uma coisa que perguntam muito é: a FIV é sempre uma técnica eficaz? E a resposta é que não. A técnica avançou bastante nos últimos anos, mas ela possui suas limitações. A principal limitação é a idade da mulher, porque a idade determina o prognóstico do resultado, a resposta ao tratamento. Então, a idade do óvulo é o principal indicativo para o sucesso da técnica. A gente alcançou taxas de sucesso que variam de 20% a 35% por ciclo, mas ainda não temos os tão sonhados 100%. Tá? As chances de sucesso de uma FIV, conforme dados da Sociedade Americana de 2019, elas variam de acordo com a idade da mulher. Então, para mulheres abaixo de 35 anos, elas estão em torno de 43%, de 35 a 37 anos, de 31,9% nascidos vivos, de 38 a 40, 20,1%, 41 a 42 anos, 10,1% e acima dos 42 anos, 3%. Então, conhecer essas taxas diminui bastante a frustração do casal diante das suas expectativas com o tratamento. Quanto tempo demora todo o processo da FIV? Então, a duração da estimulação, que é propriamente o uso das medicações injetáveis, dura em média de 9 a 12 dias, vai depender de como esse ovário responda às medicações. Depois, a gente vai ter o processo de transferência embrionária. Lembrar que a transferência a fresco a gente não costuma fazer aqui na rede GEARE, a gente opta pelo Frisol na maior parte dos casos, e aí por conta disso, depois que o embrião está pronto em laboratório, a gente espera entre 1 e 2 meses para começar o preparo endometrial e assim transferir. Quanto tempo esse preparo endometrial demora? Em média, 18 a 21 dias, vai depender da resposta do endométrio às medicações ou ao seu próprio ciclo natural. Pensando em como se preparar melhor para uma FIV. Então, a gente pode responder que o preparo para a FIV começa principalmente melhorando o seu estilo de vida, certo? Realizando, claro, um planejamento, um preparo financeiro, escolhendo um bom profissional que possa conduzir todo esse processo de forma individualizada e humanizada e cuidando da sua saúde mental, já que o tratamento lida com uma montanha-russa de sentimentos. A gente precisa ter um equilíbrio e buscar a nossa saúde mental. Certo? Outra coisa que perguntam bastante aqui é se a obesidade tem um impacto nos resultados da fertilização in vitro. E sim, a obesidade a gente sabe que ela traz alterações no processo de ovulação, então para a concepção natural ela interfere. E quando a gente fala na fertilização, as pessoas obesas, elas têm uma redução da resposta às medicações, ou seja, geralmente a gente precisa usar maiores doses de medicação para obter os mesmos resultados. Isso aumenta custo, né? Além do que a gente espera uma alteração na qualidade dos oócitos. Então, por conta das implicações inflamatórias que a obesidade determina, pode piorar sim a qualidade dos óvulos, pode trazer repercussões de alterações no endométrio, pode proporcionar menores taxas de nascidos vivos, certo? Lembrando que nos tratamentos de reprodução assistida, a obesidade também aumenta a taxa de abortamento e aumenta a perspectiva de complicações gestacionais. Então, hipertensão gestacional, diabetes gestacional, malformação fetal, parto prematuro, pré-eclâmpsia, óbito intrauterino. Combinado? Quais as repercussões do cigarro na fertilidade? Então, o cigarro ele triplica o risco de infertilidade para as mulheres fumantes, além de aumentar o risco de uma baixa reserva. Por quê? Porque o cigarro ele acelera a perda folicular. Ele também aumenta as chances de uma gestação ectópica, já que ele piora a função tubária, aumenta a chance de abortamento espontâneo, de menopausa precoce. No geral, as mulheres fumantes têm antecipado a sua menopausa, ou seja, perdem a sua função reprodutiva em torno de 1 a 4 anos antes do que comparando com uma mulher que não fuma,
certo? Quando a gente pensa no homem, na sua relação do homem com o cigarro e a fertilidade, não existe uma clara associação, mas os trabalhos sugerem que deve sim acontecer uma menor quantidade de espermatozoides no ejaculado, uma piora da morfologia espermática e um maior dano do seu material genético, ou seja, um maior índice de fragmentação nos homens que fumam. Então, os casais que fumam, eles são 3 vezes mais inférteis do que aqueles que não fumam. E quando eles vão realizar uma fertilização in vitro, eles reduzem em até 30% as suas chances de sucesso. Além do que, eles têm maiores riscos de abortamento e de alterações cromossômicas. Quais são as chances de gestação múltipla? Também é uma pergunta super frequente no consultório. Realmente, as chances são maiores do que numa gestação espontânea. Lembrando que essa taxa está diretamente relacionada com o número de embriões transferidos, certo? Quando a gente transfere apenas um embrião, o risco desse embrião se dividir e formar uma gestação de gêmeos idênticos, de gestação que a gente chama gêmeos monozigóticos, varia de 1 a 3%. Já quando a gente transfere 2 embriões, o risco de gêmeos dizigóticos, ou seja, aqueles gêmeos que não são idênticos, fica em torno de 20 a 30%. E quando a gente transfere 3 embriões, o risco de uma gestação gemelar aumenta para 39%. Só que a reprodução humana atual, moderna, ela tem uma tendência a fazer a transferência de embriões únicos. Por quê? Porque isso vai minimizar os riscos para o binômio materno-fetal. Então, são menores os riscos numa gestação única do que numa gestação múltipla. Riscos como de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e prematuridade. A gravidez proveniente de fertilização in vitro tem os mesmos riscos de uma gestação espontânea? Sim, os riscos são os mesmos. Só que a gente tem que lembrar que os hábitos e as particularidades de cada casal é que vão determinar esses riscos, certo? Então, muitas vezes a gente diz, não, teve maiores riscos, mas teve maiores riscos porque a mulher já engravidou com idade avançada, então já é uma gravidez com risco maior. Então, existe também uma diferença marcante nas duas formas de concepção. Quando eu engravido espontaneamente, geralmente eu não faço nenhum suporte hormonal. Quando eu engravido através de uma técnica de reprodução assistida, muitas vezes eu preciso repor exogenamente hormônios. Então, isso já muda um pouco o mecanismo da gestação, a dependência hormonal de uma gestação para outra. Outra pergunta extremamente frequente no consultório é se eu posso escolher o sexo do bebê. No nosso país, sempre foi proibida a seleção por sexagem do bebê, salvo para aqueles casais que possuem riscos de doenças ligadas ao cromossomo sexual. Então, não, a gente não pode escolher o sexo do bebê. Posso engravidar após a menopausa? Então, quando a mulher ela fica pelo menos 1 ano sem menstruar, a gente considera que ela está em menopausa. Significa que os seus ovários, eles perderam a sua capacidade reprodutiva, mas isso não significa que ela não possa engravidar. Elas podem sim recorrer à ovorecepção, já que o útero ele ainda pode responder muito bem aos hormônios dados de forma exógena. Então, a gente pode recorrer aos óvulos de doadoras para uma gestação, certo? No Brasil, esses óvulos de doadoras, eles podem ser adquiridos através de 3 formas. Através de um parente de até 4º grau, ou seja, a mãe, a irmã, a filha, a prima, a tia, a sobrinha, podem doar o óvulo para essa mulher. Através de uma doação anônima, essa doação anônima pode vir por meio de mulheres com infertilidade, que precisam de uma FIV, por isso vão fazer uma doação compartilhada, ou mesmo através de mulheres que por vontade, por altruísmo, querem fazer a doação dos seus óvulos. A outra forma de obter os óvulos seria uma doadora internacional, ou seja, obter óvulos dos bancos internacionais. Posso ter relação sexual durante a FIV?
Sim, pode ter, mas isso não vai alterar a sua chance de sucesso. A única ressalva que a gente faz é que quando a mulher está na fase de estimulação ovariana, os ovários dela vão ficar maiores e muitas vezes isso traz um aumento de volume abdominal, causa algum tipo de desconforto e durante a relação sexual ela pode achar desagradável. Então, esse limite vai ser dado pela mulher. Acho que uma das perguntas que são recordes aqui no consultório é essa: é necessário fazer repouso após a transferência de embriões? Não, não é necessário. O repouso, ele não vai modificar sua chance de engravidar, sua chance de sucesso da gravidez. Na verdade, os trabalhos mostram que existem apenas 3 medidas que são nível A, ou seja, melhor evidência que existe, para que melhore-se a taxa de sucesso numa transferência. Então, seria: a transferência deve ser guiada por uma ultrassonografia, a gente tem que usar um catéter adequado e delicado, e eu não preciso de repouso após a transferência, certo? Eu não preciso ficar 10 minutos, 24 horas, 14 dias, nenhum momento de repouso após a transferência. Isso não modifica minha chance de sucesso. Mas a gente sabe que muitos médicos ainda orientam esse repouso, porque culturalmente parece que é uma forma da gente zelar por essa paciente, certo? Mas também pode ser uma forma de transferir maior responsabilidade, como se, eu levantei antes, então por isso que eu não engravidei. Então isso precisa ficar muito claro para o casal, de que a chance dela conceber independe desse repouso. O DIU e a estimulação ovariana. Eu preciso retirar o DIU para passar pela fase de estimulação ovariana? Não, eu não preciso. Mesmo que seja um DIU medicado, não precisa ser retirado, salvo se eu estiver na fase de transferência embrionária. Então, na hora que eu for colocar um embriãozinho dentro da cavidade, eu não posso ter um dispositivo dentro dessa cavidade. Mas na hora que eu vou estimular os ovários para captar óvulos, nesse momento eu não preciso retirá-lo. Quanto tempo os embriões ou os óvulos podem ficar congelados? Não existe prazo. Recentemente a gente bateu um novo recorde mundial, porque a bebezinha Molly nasceu no dia 26 de outubro de 2020, oriunda, proveniente de um embrião que estava congelado há 27 anos. Isso é a prova de que eu não tenho prazo limite, desde que esse embrião ou esse óvulo esteja bem acondicionado. Uma curiosidade sobre esse caso é que o recorde anterior era da sua irmã, que é Emma, e o embrião estava congelado há 24 anos. Então, realmente não tem prazo, podem congelar e usá-los quando julgarem necessário. O que é o protocolo do DuoStim? Então, o DuoStim é um protocolo de estimulação que foi desenvolvido na Itália para um perfil de mulheres, aquelas mulheres que têm baixa reserva ovariana, má resposta ovariana e idade avançada, ou uma coisa ou outra. Qual o objetivo do DuoStim? O objetivo é conseguir um maior número de óvulos num menor intervalo de tempo. E para isso, a paciente vai realizar 2 estimulações ovarianas sequenciais, certo? Vão ser 2 coletas de óvulo em um mesmo mês. Outra possível vantagem seja a diminuição nas taxas de dropout, ou seja, de abandono ao tratamento. Como a mulher se organiza para fazer 2 estímulos no mesmo mês, ela não perde a oportunidade de fazer 2 tratamentos, ela não abandona o tratamento, certo? Dessa forma, a gente consegue um maior número de embriões. Se eu aumento o número de embriões, eu tenho uma maior chance de sucesso. Então, é um protocolo que visa aumentar as chances de sucesso para uma mulher que tem uma baixa perspectiva de resposta à estimulação ovariana. O que é falha de implantação? Então, falha de implantação é quando a gente transfere 2 embriões de boa qualidade, ou seja, que tem um bom potencial para fazer a mulher engravidar, num bom endométrio, num endométrio favorável, e mesmo assim eu tenho um resultado negativo. Então, nessa falha de implantação, eu não sei o motivo de não estar engravidando. É diferente de eu transferir um embrião de qualidade ruim num endométrio bom e eu não engravidar. Eu sei o motivo, o embrião não era de boa qualidade, certo? Então, investigar as causas de falha de implantação
é uma conduta extremamente importante, porque é um casal que geralmente está bem mais sofrido, e para isso a gente tem dois caminhos: investigar o embrião, então pensar, avaliar se vale a pena fazer o estudo genético desse embrião, e avaliar o endométrio. No endométrio eu posso pensar em fazer uma biópsia endometrial e dessa forma avaliar janela de implantação, avaliar a presença ou não de endometrite, avaliar a disbiose endometrial, pesquisar as células NK, que são as responsáveis pela tolerância imunológica do organismo ao embrião. Então, é um assunto extremamente vasto, tem um amplo caminho de investigação quando a gente se depara com uma falha de implantação. Essas foram algumas das dúvidas mais frequentes que eu atendo aqui no consultório. Espero ter conseguido esclarecê-las. Deixe aqui no comentário se tiverem novas dúvidas e até breve.